Português. Tá? Português. Vamos lá. Figuras de linguagem, parte 1. Tá? Então, são extensas, tem bastante figuras de linguagem, e nós vamos estar começando pela parte 1, pelo grupo 1. Vocês já devem ter visto, algumas que estão aqui, elas já foram vistas por vocês no 8º, no 9º ano, mas tem outras que são novas, tá? Então, nós vamos começar a figura de linguagem, parte 1, comparação, metáfora, metonímia, que também é chamada de sínedoque, personificação, que também leva o nome de prosopopeia, vocês já viram, antítese, tá? Eufemismo, hipérbole e ironia. Vamos começar pela comparação. A comparação é uma relação de semelhança explícita, ou seja, eu sei que algo está sendo comparado com outro. Por quê? Porque aparece essa conjunção para mim. Essa conjunção, ela aparece para mim, tá? Não sei se tem alguém querendo entrar. Não. Não tá com o nome da mãe, não, professora? Que às vezes eles não colocam. Não. Eu já vi aqui, é aluna do 9º ano da outra escola que eu trabalho. Ela tá querendo entrar aqui, não pode, porque é a aula de vocês. Então, tá. Comparação é uma relação de semelhança explícita. Então, eu tenho um conectivo. Geralmente aparece o como, mas também pode aparecer isso que eu coloquei aqui, tal que, tá? Então, você vai correr como Mercúrio, ficar bonito como Apolo e seu calcanhar vai dar de 10 no de Aquiles. Então, o que acontece? Eu estou fazendo uma comparação explícita. Não é como a metáfora, porque a metáfora é algo implícito. Eu preciso fazer uma interpretação. Tá, ok? A comparação, ela vai ter um conectivo para ligar, geralmente o como ou o tal. Vamos lá, próximo. Eu coloquei exemplificado, que é metáfora, mas eu vou estar deixando todo o material lá na plataforma quando acabar a aula. Tá? Então, é um recurso semântico, por isso que nós tivemos semântica antes. Semântica é o quê? O sentido. É o sentido da palavra dentro de um contexto. E eu preciso de quê? De uma melhor interpretação. Então, metáfora é uma figura de linguagem que vai me exigir o quê? O meu recurso semântico, interpretativo, tá? E está aqui a explicação toda, o que significa, o que é metáfora, mas de antemão, o resumo mesmo, é um recurso explícito, é algo que está, não, a comparação, perdão, a metáfora eu tenho que, porque eu pulei o slide, a metáfora você tem que estar lendo, está implícito. A comparação, ela é explícita. Perdão, comparação é explícita. Eu vou usar um conectivo, como ou parecido, tal que, porque o aluno vai estar lendo e ele não vai precisar interpretar muito, como no slide anterior que eu coloquei ali, que estava como, que a pessoa vai usar o tênis e vai ficar parecido, vai ficar como o calcanhar de Aquiles, que era veloz, que ele era rápido. Agora aqui nós estamos na metáfora. A metáfora, ela é implícita. O aluno precisa utilizar da semântica, que nós já aprendemos nas aulas anteriores. Então, ele vai estar lendo e não pode confundir com a comparação, porque a comparação é a mais fácil que tem, por isso que eu coloquei ela em primeiro, porque ela tem um conectivo. Aqui já não, ó. Aquele rapaz é um anjo. Aqui eu não usei do conectivo. Se eu colocasse aquele rapaz, é como um anjo. Aí já seria uma comparação. Porque a comparação, ela tem esse recurso de ter um conectivo, como, tal, ou verbo parecer. Essa não, a metáfora não. O aluno tem que entender, tem que fazer uma interpretação semântica, tá? Então, nós vimos comparação, que é algo explícito, e agora metáfora, que é algo implícito. Olha lá. Ela é um anjo, sentido figurado. Então, vou estar usando que sentido? Denotativo
ou conotativo? Vou estar usando conotativo. A metáfora é um sentido conotativo, é um sentido figurado. Eu preciso ter uma ideia melhor do que da leitura, fazer uma interpretação semântica. Metáfora, semelhança. Preciso fazer uma boa leitura semântica. E comparação é a mais fácil que tem, porque ela já está explícita ali, está fazendo uma comparação explícita. Só que agora nós vamos ver metonímia. São recursos, figuras de linguagem utilizadas nos textos literários, que nós vamos começar a usar daqui para frente, porque vai começar a vir. Agora, hoje em literatura, trovadorismo, depois humanismo, aí vai ter barroco. Então, essas figuras de linguagem, elas são utilizadas dentro dessas escolas literárias, para que o aluno possa fazer uma melhor interpretação. Então, se o aluno não tiver conhecimento de figura de linguagem, aí fica complicado para esse aluno estar entendendo melhor a matéria. Então, metáfora é o quê? Semelhança. Mas é uma semelhança implícita. Comparação é uma semelhança, uma comparação explícita. E agora, metonímia. Metonímia é uma analogia. Como assim? Eu substituo o todo pelo que eu quero, pelo conteúdo. Eu substituo o maior pelo menor. Ó, eu faço uma analogia. Eu li Machado de Assis. Eu li o Machado de Assis, se já está até falecido? Não. Eu li o livro do Machado. Eu li a obra do Machado. Então, é o todo. Quem é o Machado? O Machado é o autor, é o poeta, é o que manda, é o todo do conteúdo. Mas eu li Machado, tem como ler uma pessoa? Não. Semanticamente, a pessoa que escreveu isso, ela usou o quê? Semântica. Ela usou sentido. Eu não leio o autor, eu li Cecília de Meirelles. Eu não li a Cecília, eu li a obra da Cecília. Eu li o livro da Cecília. Eu sou alérgico a cigarro. Está até faltando acento aqui. Eu sou alérgico a cigarro. Mas é a cigarro? Pegou o cigarro na mão, já está com alergia? Não, a fumaça. Então, eu usei o todo, o geral, para quê? Para identificar uma parte só, um conteúdo. Isso é metonímia. É o todo pelo pequeno, pelo menor. Ó, ele bebeu 2 caixas de leite. Bebeu a caixa com tudo? Com papelão, com tudo? Não. A pessoa fez uma analogia, usou o todo. Está querendo dizer que a pessoa foi gulosa, que bebeu, acabou com o leite todo, mas ela bebeu o leite, o conteúdo. Ela não bebeu a caixa inteira. Então, a metonímia, você usa o todo para exemplificar o menor. Se eu falar assim, eu adoro Danone, eu comprei Danone, mas é o Danone em si ou eu gosto de beber o iogurte? É o iogurte. Aí se a pessoa fala, eu comprei Gillette, eu usei a marca, mas eu comprei o quê? O barbeador. Então, metonímia é uma analogia a algo, análogo, parecido. É o total pelo pequeno, pelo menor, pelo conteúdo. Coloquei aqui o que é metonímia, lá, figura de linguagem que possibilita a troca de um termo por outro de mesma similaridade, análoga, parecida, tá? Ela é definida como uma substituição da outra, ou seja, do maior para o menor. Aqui, ó, a viagem à Lua significou um grande avanço para o homem. Mas é o quê? O homem, só um homem? A palavra homem aí está representando o quê? A humanidade toda. Então, foi a Lua um homem só? Não. Esse avanço tecnológico, esse avanço científico representou o quê? Um conhecimento para todos, para a humanidade. Então, quando vocês verem o todo representando, é uma analogia, uma metonímia, o todo pelo mínimo, pelo menor, tá? Então, uma substituição. Prosopopeia e personificação, vocês já tiveram, né? Quem não teve, vou estar falando agora. É o quê? É uma atribuição de características humanas, que só um humano pode ter, a seres inanimados e irracionais. Tá? Então, é a fala, é dar vida a algo que não tem. Então, quando eu dou vida a algo que não tem, eu digo que é uma prosopopeia, que é uma personificação. É da vida característica humana, fala a seres que não têm atribuição para isso. O mar jaz.
Gemem em segredos os ventos. Fernando Pessoa. Então, o mar vai gemer? Não. Então, é o quê? O Fernando Pessoa, esse poeta, ele deu vida ao mar. O mar não tem, né? Ele não fala, não sente. Então, a prosopopeia dá vida e fala a seres inanimados, a seres irracionais, a seres que não têm condição de ter vida e nem poder falar. Ó, o dia nascia atrás dos quintais. As pensões alegres dormiam tristíssimas. Como que pensão vai dormir? Não vai dormir. Quem dorme é o quê? São as pessoas que moram lá. Só que aqui ele falou que a pensão estava dormindo. As pensões alegres dormiam tristíssimas. Deu duas características para um ser que não tem. Falou que estava dormindo e ainda estava triste. Tá? As casas também iam bêbadas. Drummond de Andrade. Como é que casa fica bêbada? Então, não tem como. Então, quando vocês identificarem esse sentido, essa semântica dentro de uma frase, de um verso, de um poema, de um texto literário, ou às vezes também não literário, pode também estar fazendo uma analogia, usando, o que eu vejo? Quando dá uma vida a um ser irracional, que não há possibilidade, a porta cantou, a porta gemeu, a lua falou, prosopopeia. Estou dando vida a quem eu sei que jamais poderia falar. Antítese. Essa nós vamos usar muito no barroco. O que é antítese? É uma figura de linguagem que explora dois extremos, ou seja, os opostos. O sim, o não, o preto e o branco. São palavras com uso de sentidos opostos. Então, falou em antíteses, vai lembrar do quê? Antônimos. Eu falo em antíteses, eu lembro dos antônimos. Por quê? O antônimo não é o contrário? Nós não vimos isso lá em semântica? Pobre, rico, belo, feio. Isso é antíteses. Antíteses pega um pouco, utiliza-se um pouco dos antônimos. Pode ver pela iniciação da palavra. Antíteses, antônimo. Então, é uma figura de linguagem que vai explorar os extremos, os opostos. Ó, nada com Deus é tudo. Ó, nada e tudo. Vocês vão ver muito isso em barroco. No barroco, vocês vão ver muito isso, que antítese é o paradoxo. Algo paradoxal. Então, duas pontas extremas, dois antônimos sendo comparados, utilizados dentro de uma frase. Ó, tudo sem Deus é nada. Pô, tudo? Como é que tudo sem Deus é nada? Olha o oposto, olha antíteses. Então, quando eu identificar numa frase duas formas, dois termos, fazendo essa comparação de antônimo, de antonímia, eu estou falando em antíteses, tá? Mas eu também vou precisar de estar lendo melhor, fazendo aquela leitura especial que vocês já aprenderam. Exemplo de antítese, do paradoxo, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Poxa, como é que eu tenho uma ferida que ela dói e não sinto? Olha a antítese aí. Se é uma ferida que já está doendo, como é que eu não sinto? Tudo que é ferida, assim, que é dor, eu sinto. Então, uma antítese, são um jogo de antônimos, jogo de opostos. Então, vocês vão estar vendo muita antítese daqui para frente. Então, falou em antíteses, lembrem de antônimos. Paradoxo, que é o segundo nome dela, que é também utilizado, antíteses, paradoxos, é a mesma coisa. São os opostos. Só que o paradoxo, ele exige um pouco mais de interpretação, mas não deixa de ser o mesmo conceito. Opostos, ó. Está relacionado com antíteses. O paradoxo é uma figura de pensamento que consiste na exposição contraditória. Vocês vão ver muito literário, muito gramático, que ele vai preferir falar paradoxo, porque em literatura você vai falar mais em paradoxo. Quando você for fazer algo mais para a língua portuguesa, a gente fala antíteses. Porque são ideias, pensamentos que vão estar expostos dentro daquele poema, te dando uma exposição de contraditório, de oposto. Então, o que é contraditório? Não é o mesmo que antônimo? Não são os sentidos opostos? Os sentidos opostos, paradoxos. Antíteses, tá? Ó, o trânsito está parado. Ora, para ser trânsito, não pode ser parado. E se é parado, não é trânsito, tá? Então, mas o que mais se ouve do trânsito de São Paulo do Rio é essa frase paradoxal. Então, quando se falar, vocês ouvirem falar uma frase paradoxal, antíteses.
são opostos. Como é que se é trânsito vai estar parado? Posso falar que está congestionado, não parado. Então, o quê? Paradoxo, antíteses, ideias contrárias. Se é trânsito, é movimento. Como é que está parado? Hipérbole. Também vocês vão estar vendo muito daqui para frente em literatura. A hipérbole é uma figura de linguagem de exagero, tá? Ela é tudo que foi em exagero, hipérbole. Eu chorei um rio de lágrimas. Hipérbole, ninguém chora um rio de lágrimas. Ai, cortei meu dedo, saiu meu sangue todo. Como é que saiu meu sangue todo? Impossível, né? Só se for algo fatal. Então, hipérbole é o exagero, tá? Olha só. Caraca, só agora vi Vingadores. E aí, gostou? Achei uma porcaria. 1000 heróis juntos, mó bagunça. 1000 nada, só tinha 4. O cara falou só 4. Eu sei, foi hipérbole. Hipérbole, esse herói não conheço. Então o menino não conhecia. Pô, ele falou que tinha 1000 heróis juntos e não tinha. Aí o outro falou para ele, pô, 1000 nada, só 4. Então ele usou hipérbole. Então tudo que foi exagero, além do possível, do imaginável, hipérbole. Lembrou de exagero, de muito, muito e excessivo, é o quê? Hipérbole. Eu tirei 0.000 na minha prova. Eu tirei 1000 pontos. Se só vale 10, como é que eu tirei 1000? Então, hipérbole. Tudo que eu falar em exagero, hipérbole. Olha lá. Hipérbole é a expressão do exagero. É a figura de linguagem classificada, né, por esse recurso estilístico de expressividade dentro de um texto. Então, vai ser usado muito em literatura e também na fala informal, que, como eu falei, várias palavras aqui, várias frases na informalidade, tá? Olha lá. Vive nadando em dinheiro. Quem nada em dinheiro? Eu posso falar que a pessoa está com muito dinheiro. Agora, nadando no dinheiro, em dinheiro, impossível. Então, lembre de exagero. Lembrou de hipérbole, lembra do exagero. Eufemismo. O eufemismo, nós sempre usamos ele o quê? Para dar uma notícia desagradável e de uma forma mais amena. Então, eufemismo é uma palavra, uma expressão que é algo desagradável e nós substituímos. Morrer por partir, ir para junto de Deus, descansar. Então, outras expressões semelhantes. Então, eu uso uma palavra é um eufemismo quando eu faço isso, para amenizar algo chocante, desagradável. Então, quando eu falo que quero dar uma notícia para uma criança que houve um falecimento na família, aí geralmente as pessoas falam, foi descansar com o Senhor, virou estrelinha, para não dar aquela notícia desagradável, para não falar uma expressão, não é só notícia, né? É uma expressão desagradável e chocante. Então, quando eu amenizo essa expressão desagradável e chocante por outra, quando eu tento fazer essa substituição e tentar amenizar, eu falo que eu estou fazendo o eufemismo, tá? Ufa, estou cheio. Você poderia ter dito que está satisfeito. Acho mais apropriado. Então, ele queria que achou cheio uma palavra o quê? Chocante, desagradável. Falou que a pessoa poderia ter falado que estava satisfeito. Aí ele fez essa brincadeira aqui. Pois bem, estou satisfeito de você. Então, está querendo dizer que estava cheio do cara, saco cheio do cara, mas ele falou o quê? Que está satisfeito. Então, quando houver palavras desagradáveis e eu tentar amenizar, vocês vão entender isso semanticamente dentro da frase, é um eufemismo. Então, eufemismo é a troca de uma palavra desagradável ou chocante por uma palavra mais amena, mais suave. Olha lá, fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então, essa mulher aqui está falando para as amigas que chamaram ela de fofoqueira, ela está dizendo que fofoqueira não, que ela é produtora de biografias orais não autorizadas. Então, ela fez um eufemismo. Ela amenizou o termo, que é mais grosseiro e forte, fofoqueira. Isso é eufemismo. Vocês vão poder estar encontrando em charges, quadrinhos, literatura e, às vezes, também numa fala normal, informal, porque
é uma forma de estar amenizando algo. Então, eufemismo lembra de ameno, de amenizar algo chocante, algo desagradável de estar se falando. Ironia, muito utilizado. Quadrinho, vocês vão estar encontrando muito em concurso, provas por aí, e daqui para frente em textos literários. O uso da ironia. Normalmente se emprega uma palavra ou expressão com a intenção de dizer o oposto dela. Então, estou sendo irônico. Ironia é ser irônico. Não necessariamente o sentido real precisa ser oposto do aparente, porque aí vira antíteses. É uma brincadeira, é uma ironia com alguém, tá? Por que não falar mais alto, hein? Lá do outro bairro ainda não dá para te ouvir. Estou sendo irônico. A pessoa está falando muito alto ao meu lado e eu estou falando, fala mais alto ainda, poxa. No lugar de falar, poxa, diminui o tom de voz, por favor. Não, aí a pessoa vai lá e pratica o quê? Essa figura de linguagem que é classificada como ironia. Então, é quando eu sou irônico dentro de um texto, dentro de uma frase, dentro de um verso, de um trecho pequeno. Então, estou praticando a ironia, tá? Nesse caso, a mensagem que se quer passar é que o sujeito faça silêncio, pois está falando muito alto. Então, ele foi irônico. Essa figura de linguagem também é bem fácil, assim como a comparação que você tem um conectivo, tá? Exemplos de ironia. Que bonito, hein? Surpreendendo alguém fazendo algo de errado. Chego num lugar, a pessoa está fazendo alguma coisa que eu não queira, mexendo em alguma coisa minha, pessoal, falo, pô, que bonito, hein? No lugar de falar, pô, que feio, eu fui irônica com a pessoa, tá? Quem foi o inteligente que usou o computador e apagou tudo que estava gravado? Estou sendo irônico também. Eu chamei a pessoa de inteligente no lugar de falar, poxa, que burrice, foi lá e apagou tudo. Então, isso é ser irônico. Isso é ter uma capacidade maior, né, e interpretativa. Atividade de aula. Quem chegou agora, tá? Eu vou fazer a chamada, tá? Eu vou olhar, vou ver quem os alunos que estão presentes, tá? Outra coisa, e aí eu quero que vocês façam. Quem chegou depois, eu vou dar só uma copiada no que vai ser que eu estou pedindo aí, que é o quê? Não é muita coisa, é só determinar cada um tipo dessas figuras de linguagem que eu acabei de passar. Personificação, metáfora, metonímia, tá? Hipérbole, antítese, eufemismo, ironia, tá? Então, vai estar o aluno vai estar me falando, né, para escrever muito, só para dar a principal característica, o sentido determinante. O que a comparação é? Eu falei no início. Então, eu vou voltar o slide para quem chegou agora. Quem já está, já pode começar a ir fazendo, porque eu vou corrigir, tá? Então, vai escrever cada uma das figuras de linguagem e ao lado vai estar me falando o que ela é, como que ela funciona, tá? Uma característica determinante dela, tá? Eu vou colocar isso aqui tudo lá na plataforma, não se preocupem. Quero só que copiem aí e coloquem as respostas. Eu vou estar fazendo aqui a chamada e vou voltar o slide para quem entrou depois, tá? Só um momento. Vamos lá. Amanda. Tá aí. Eduarda. Natália. Presente. Rayane. Rayane Guimarães. André tá aí, André? Tá me ouvindo, André? André? André, bom dia, tá me ouvindo? Eu tenho que dar sua presença. Gabriel Alves. Tá aí, bom dia. Então, Amanda, Eduarda, Natália, Rayane, André, Gabriel Alves. Tá? Vamos lá. Vou voltar. Quem já estava antes já pode estar fazendo, que eu vou corrigir. Quem chegou depois eu vou estar
comentando aqui. Ó, figuras de linguagem, parte 1. Quem chegou agora, estamos entrando nessa matéria de figuras de linguagem. Comparação. Comparação é uma semelhança explícita, ou seja, eu comparo dois termos utilizando um conectivo. Então, eu sei que está sendo comparado. Aqui, no caso, eu estou comparando um tênis a quem? A deuses mitológicos, como Apolo e o calcanhar, né, de Aquiles. Então, como que eu sei que é uma comparação? Por causa desse conectivo como? Então, quando aparecer conectivo, que está me dando ideia de comparação, eu já sei de cara que é uma figura de linguagem comparativa. Então, pode ser como, tal que, ou às vezes o verbo parecer, tá? Então, é uma comparação explícita, mas é um sentido o quê? De semelhança. Metáfora. Metáfora é algo implícito. Por quê? Porque eu preciso estar fazendo o quê? Uma análise, eu preciso ver o sentido real que foi empregado. Então, é algo que está implícito. Comparação, semelhança explícita. Metáfora, semelhança implícita. Aquele rapaz é um gato. Vamos dizer que ele é um gato animal, mas que ele é bonito. Mas eu não usei conectivo nenhum, só usei o verbo. Então, uma metáfora. Ela é um anjo, sentido figurado. Então, isso quer dizer o quê? Que na metáfora eu estarei utilizando o meu sentido conotativo, não denotativo, porque eu preciso fazer uma interpretação. Então, metáfora e comparação são semelhanças, uma implícita, outra explícita. E agora, metonímia. Metonímia é uma analogia, onde eu uso o todo por uma parte. Então, metonímia, eu uso o todo por uma parte. Eu li Machado de Assis. Poxa, eu li o autor? Não, eu li a obra dele, o livro do Machado de Assis, tá? Eu sou alérgico a cigarro. Pô, eu vejo um cigarro na banca, eu já estou com alergia? Não. Então, eu sou alérgico à fumaça do cigarro. Ele bebeu 2 caixas de leite. Ele bebeu a caixa do leite toda? Não. Ele bebeu o conteúdo do leite. Metonímia, eu vou estar colocando, disponibilizando lá no grupo, tudo isso aqui na plataforma para vocês estarem estudando, tá? Então, lá, a viagem à Lua significou um grande avanço para o homem. Foi só para um homem, só no singular? Não, foi para todos. Então, metonímia é o quê? É o todo falando do menor, da parte menor. Apareceu aqui para mim que vai acabar em 10 minutos. Vocês vão entrar de novo no mesmo link, no mesmo ID, tá? Vão estar entrando para a gente poder fazer a correção e estar partindo para a aula de literatura. Prosopopeia, eu dou vida a seres inanimados. O mar jaz, geme em segredos os ventos. O mar vai gemer? Não. Então, prosopopeia é o quê? Eu dou vida, dou características de humanos a seres inanimados. O mar não fala, não sente, não vai gemer. Então, eu dou a personificação e prosopopeia é dar vida, características humanas a seres que não podem ter, tá? Olha lá, o dia nascia atrás dos quintais. O dia não nascia, né? Tem como. As pensões alegres dormiam. Pensão não dorme alegre e nem fica triste. Então, personificação, prosopopeia da vida, seres inanimados. Antíteses são figuras de linguagem como antônimos, elas exploram 2 sentidos opostos. Então, são antônimos. O tudo, o nada, o rico, o pobre, o bom e o mal. Então, antítese é o quê? Palavras com sentidos opostos. Lembrou de antíteses, lembra de antônimo. Nada com Deus é tudo. Tudo sem Deus é nada. Então, fiz o quê? Uma comparação de opostos, de antônimos. Vou só ver o tempo aqui que eu tenho, que eu parei aqui em antíteses. Tá. Para terminar de explicar para quem chegou depois. Quem chegou depois, para ir
fazendo o trabalho, tá? Então, antíteses, extremos, palavras opostas. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Antíteses. Como que eu sinto dor e não vou... Eu tô com a dor, tô sentindo que é uma ferida que dói e não vou sentir. Antíteses. Então, são antônimos, são opostos. Dentro da antíteses, na literatura, eu tenho paradoxo, que é o mesmo que antíteses, só que é algo mais contraditório, que eu preciso ter o quê? Uma maior interpretação. Mas ouviu falar em paradoxo? É o mesmo que antíteses, tá? Então, ele está relacionado com antíteses. Também é uma figura de linguagem, uma figura de pensamento. O trânsito está parado. Olha um paradoxo. Como é que é trânsito e vai estar parado? Não tem como. Então, são opostos. São ideias contraditórias. Hipérbole é o exagero, algo exagerado. Quando eu exagero numa fala, quando eu exagero em falar algo, hipérbole, tá? Ó, caraca, só agora vi Vingadores. E aí, gostou? Achei uma porcaria. 1000 heróis juntos. Aí o outro menino falou que 1000 nada, cara, só 4. Então eu exagero. Tudo que eu exagero na minha fala, hipérbole. Se eu exagerar falando algo, hipérbole, tá? Ah, cortei o meu dedo, saiu meu sangue todo, vai acabar meu sangue, hipérbole. Já falei 1000 vezes com vocês para não saírem de sala. 1000 vezes? Eu não falei 1000 vezes. Então, tudo que eu exagero, hipérbole. Coloquei aqui a explicação e o que é hipérbole. Vive nadando em dinheiro. Ninguém fica nadando no dinheiro. A pessoa tem muito dinheiro, mas não nada em dinheiro. Hipérbole. Então, tudo que é exagero, hipérbole. Eufemismo é uma forma de amenizar algo chocante, dar uma notícia desagradável de uma forma mais suave, mais amena. Então, se eu quero falar, a pessoa morreu. Não, foi descansar, foi ficar junto com Deus, virou estrelinha. Então, uma maneira de falar algo chocante, desagradável, de uma forma mais amena. Tá? Eu quero falar uma coisa, eu uso um eufemismo, uma coisa mais agradável de se falar. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então, não quer que chame ela de fofoqueira, porque é algo desagradável que choca, mas quer que fale que ela é produtora de biografias orais não autorizadas. Eufemismo. Dar uma notícia chocante, desagradável, falar algo chocante, desagradável, de uma forma amena. E a ironia, para quem chegou, que eu estava falando, é quando eu falo algo sendo irônica com alguém. Aqui, ó, por que não fala mais alto? Lá do outro lado do bairro não dá para te ouvir. Então, estou brincando com a pessoa, estou sendo irônica, eu queria pedir para a pessoa falar mais baixo. Só que eu peço para ela falar mais alto ainda, eu estou sendo irônica. Eu estou empregando ironismo, tá? Coloquei os exemplos, vou deixar na plataforma, e o trabalho que vai ficar aqui, que eu vou fechar aqui o link, tá? Porque está acabando o meu tempo, ok? Está acabando o meu tempo, eu vou deixar esse trabalho aqui, podem printar a tela, e voltem no mesmo link de senha, que eu vou estar aqui esperando vocês para nós continuarmos a nossa aula. Eu vou fazer essa correção, vou mostrar o trabalho de casa e vou estar dando aula de literatura. Ok? Tá bom, pessoal? Eu vou estar fechando aqui, tá? Tá. Ok. Tá, vou fechar e vocês dão 5 minutinhos e entram de volta, tá?